Título 8º. Da Ordem Social, capítulo 1º. Disposição Geral, artigo 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Parágrafo único. O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, assegurada, na forma da lei, a participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas. Capítulo 2º. Da Seguridade Social, seção 1ª. Disposições Gerais, artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social, com base nos seguintes objetivos. Inciso 1º. Universalidade da cobertura e do atendimento. Inciso 2º. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Inciso 3º. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Inciso 4º. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Inciso 5º. Equidade na forma de participação no custeio. Inciso 6º. Diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social. Inciso 7º. Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Inciso 1º. Do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre: alínea A, a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Alínea B, a receita ou o faturamento. Alínea C, o lucro. Inciso 2º. Do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social. Inciso 3º. Sobre a receita de concursos de prognósticos. Inciso 4º. Do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. Inciso 5º. Sobre bens e serviços, nos termos de lei complementar. Parágrafo 1º. As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Parágrafo 2º. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. Parágrafo 3º. A pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Parágrafo 4º. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, inciso 1º. Parágrafo 5º. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Parágrafo 6º. As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3º, alínea B. Parágrafo 7º. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Parágrafo 8º.
o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Parágrafo 9º. As contribuições sociais previstas no inciso 1º do caput deste artigo poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no caso das alíneas B e C do inciso 1º do caput. Parágrafo 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os municípios, e dos Estados para os municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. Parágrafo 11. São vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 meses e, na forma de lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições sociais de que tratam a alínea A do inciso 1º e o inciso 2º do caput. Parágrafo 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos 1º, alínea B e 4º do caput, serão não cumulativas. Parágrafo 13. Aplica-se o disposto no parágrafo 12 inclusive na hipótese de substituição gradual, total ou parcial, da contribuição incidente na forma do inciso 1º, a, pela incidente sobre a receita ou o faturamento. Parágrafo 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. Parágrafo 15. A contribuição prevista no inciso 5º do caput poderá ter sua alíquota fixada em lei ordinária. Parágrafo 16. Aplica-se à contribuição prevista no inciso 5º do caput o disposto no artigo 156-A, parágrafo 1º, incisos 1º a 6º, inciso 8º, incisos 10 a 13, parágrafo 3º, parágrafo 5º, incisos 2º a 6º e inciso 9º, e parágrafos 6º a 11 e 13. Parágrafo 17. A contribuição prevista no inciso 5º do caput não integrará sua própria base de cálculo nem a dos tributos previstos nos artigos 153, inciso 8º, 156-A e 195, inciso 1º, alínea B e inciso 4º, e da contribuição para o Programa de Integração Social de que trata o artigo 239. Parágrafo 18. Lei estabelecerá as hipóteses de devolução da contribuição prevista no inciso 5º do caput a pessoas físicas, inclusive em relação a limites e beneficiários, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda. Parágrafo 19. A devolução de que trata o parágrafo 18 não será computada na receita corrente líquida da União para os fins do disposto nos artigos 100, parágrafo 15, 166, parágrafos 9, 12 e 17, e 198, parágrafo 2º.